Olá, tudo bem? Hoje eu quero conversar com você a respeito do diabetes no tratamento com implante dentário. Será que o paciente que é diabético ele pode fazer um tratamento com implantes? Será que ele não pode? É isso que a gente vai falar aqui hoje. Pessoal, então vamos começar do começo. O que caracteriza um paciente ser ou não diabético? Se o paciente tem uma taxa maior que 120 miligramas por decilitro de açúcar no sangue, se a glicemia dele é maior que 120, ele é um paciente diabético. Nós consideramos ele como sendo um paciente diabético. Nós temos uma glândula chamada pâncreas. E nessa glândula, no pâncreas, é produzido um hormônio chamado insulina. Às vezes o pâncreas ele não produz a insulina e às vezes ele produz, mas em quantidade insuficiente. Quando ele não produz, nós temos um diabetes tipo 1. E quando ele produz em quantidade insuficiente, eu tenho aí um diabetes tipo 2. Geralmente o diabetes tipo 1 ele ocorre muito em pacientes mais novos. A gente chama que são os pacientes que são insulino-dependentes. Esses pacientes eles devem tomar a insulina, uma injeçãozinha de insulina, para poder não ter problema de altas taxas de açúcar no sangue. E o diabetes tipo 2 acomete geralmente os pacientes acima de 40 anos. Mas afinal, o paciente diabético, ele pode fazer um tratamento com implantes? Ele tem algum problema? É contraindicado? Sim, o paciente diabético, ele pode sim fazer seu tratamento com implante, porém, nós temos que observar alguns cuidados, nós temos que ter alguns cuidados com esse paciente. A glicemia alta, ela prejudica o fluxo de sangue na superfície da ferida. Então, isso faz com que o paciente diabético ele tem uma cicatrização mais demorada. E essa demora na cicatrização propicia que talvez ele possa ter, ela aumente o risco de contrair uma infecção. O que nós fazemos para poder diminuir o risco dessa infecção é fazer uma antibiótico terapia profilática. A gente entra com antibiótico numa concentração maior 1 hora antes do procedimento cirúrgico e, claro, após o procedimento cirúrgico, o paciente ainda continua tomando o antibiótico por alguns dias. Isso a gente faz, é um protocolo que ajuda bastante a evitar problemas infecciosos, né, em pacientes não só diabéticos, mas em pacientes que possam ter algum outro detalhe de saúde que se faz necessário esse tipo de procedimento. Um outro cuidado que a gente tem também que ter com o paciente quando ele é diabético é controlar a ansiedade, o medo, o nervosismo desse paciente. Por que isso? Se o paciente começar a ficar ansioso, com medo, ficar nervoso, provavelmente vai acontecer o quê? Eu vou ter uma liberação da adrenalina endógena, adrenalina do organismo dele, e vai fazer com que aumente não só a pressão sanguínea, mas também o nível glicêmico no sangue. E isso é tudo que a gente não quer para fazer a nossa cirurgia. O paciente que é diabético, ele pode sim fazer um tratamento com implante dentário, desde que ele esteja compensado. O que é estar compensado? Ele tem que ter esse nível de glicemia controlado. A glicemia dele tem que se manter constante. Ele não pode ter picos de glicemia, aumentando, abaixando, aumentando. Isso não é viável, não é bacana para fazer um tratamento com implantes. Enquanto o paciente estiver descompensado, ele tem que procurar uma ajuda médica para que ele consiga fazer o controle dessa glicemia. Então, logo após ele consiga esse controle, aí sim ele faz o tratamento com o implante dentário dele. É necessário também um controle pós-operatório.
Se o paciente começar a ter picos de glicemia, se ele ficar descompensado depois que ele fez os implantes dele, ele pode estar contribuindo para a pouca vida desses implantes, para a longevidade desses implantes na boca. Ele pode ter, por exemplo, se ele tem uma reparação prejudicada por causa da glicemia, ele pode vir a ter uma inflamação nos implantes, próximo na região dos implantes, que a gente chama isso de periimplantite, que pode acontecer, é normal, mas de uma periimplantite, como ele tem um problema cicatricial devido à glicemia, essa periimplantite, essa inflamação, pode muito bem ser contaminada por uma bactéria, gerar uma infecção e ele vir a perder os implantes. Então, por isso, é importantíssimo que o paciente diabético tenha um controle rígido também da sua glicemia após a instalação dos implantes. Não é somente antes nem no durante. Ele tem que manter sempre esse controle rigoroso da glicemia, se manter compensado para que ele possa ter uma longevidade no tratamento de implante que ele vai fazer. Pessoal, eu costumo dizer que o paciente diabético, ele é um paciente como qualquer outro. A única coisa é que é um paciente que requer cuidados. Nós precisamos ver como está realmente os índices glicêmicos dele, se ele está fazendo o controle, se ele está fazendo um tratamento adequado e se ele consegue realmente manter esses níveis glicêmicos controlados. Se ele conseguir manter, se o diabetes dele estiver controlado, ele pode e deve fazer seus tratamentos com implantes, ele não tem nenhuma contraindicação. Agora, se eu tiver um paciente que não consegue fazer esse controle glicêmico e ele está descompensado, ele necessita primeiro fazer um tratamento, fazer um acompanhamento com o médico e aí sim, depois que ele conseguiu normalizar esse controle, aí sim fazer os implantes dele. Caso contrário, é totalmente desaconselhável fazer um tratamento com implantes sendo que o paciente está descompensado, que os índices glicêmicos do sangue dele não está controlado. Então aí a gente realmente contraindica tratamento com implantes em pacientes diabéticos descompensados. Importante também que cabe ressaltar é que não só o paciente diabético, mas principalmente o paciente diabético, é interessante ele ter uma boa higienização de boca, ele manter uma boa higienização, de preferência que ele faça um acompanhamento com o dentista semestral, fazer uma limpeza, remoção de placa, de tártaro, porque tudo isso pode trazer uma complicação maior, principalmente se ele tiver algum implante dentário na boca. Então é essencial, eu costumo dizer que placa e tártaro na boca é o começo para os problemas que a gente acaba tendo, Grande parte, a maioria dos problemas que você tem na boca, ele é proveniente do acúmulo de placa e tártaro. Então é fundamental ter um bom controle e principalmente o paciente diabético que faça um bom controle dos índices de placa e tártaro da boca e sempre esteja realizando uma limpeza, de preferência semestral. Pessoal, agora eu gostaria de saber de você. Você é diabético? Você está pensando em fazer um tratamento com implantes? Ficou alguma dúvida? Ou você conhece alguém que queira fazer um tratamento, que é diabético? Coloque aqui nos comentários a sua história, talvez eu possa te ajudar em mais alguma coisa. Um grande abraço para você, de coração, obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima.